Queridos irmãos, seja a graça e a paz do nosso Senhor sempre conosco, amém? Abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo 7. A partir do verso 54. Por ocasião do domingo da igreja perseguida, nós vamos ler esse texto e meditar na vida do nosso irmão, Estevão. Atos capítulo 7, verso 54 em diante, diz-nos assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Senhor, somos o teu povo, chamados por ti para te servir em todo o tempo. E nessa noite, ó Deus, estamos reunidos aqui para prestar culto ao teu santo nome, te adorar, bendizer ao Senhor, agradecer tantas bênçãos que temos recebido, ó Deus. Que privilégio, que honra. Tantos os nossos irmãos hoje no mundo vivem debaixo de perseguição, não têm o privilégio e a oportunidade que temos. Ó Deus, estão ou escondidos ou à vista de todos, correndo perigo de vida. Senhor, nos ajude, uma vez que temos essa liberdade, ajuda-nos, ó Deus, a darmos o melhor de nós mesmos a Ti, a termos total atenção àquilo que o Senhor fala conosco, a não perdermos esse grande privilégio e oportunidade que temos, ó Deus, a privilegiarmos o tempo contigo, o tempo em comunhão, a ministração da Tua palavra e, ó Deus, a proclamação do Evangelho. Faz assim nas nossas vidas. E neste momento ministra aos nossos corações, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Queridos, foi Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, uma cidade na Ásia Menor, que disse, quando inquirido pelos políticos de sua época, quando posto entre vida e morte, para que negasse a Jesus, foi Policarpo de Esmirna quem disse: 86 anos eu o servi, e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderia eu agora negar ao meu Senhor e Salvador? E assim, a chama foi acesa, e Policarpo, no ano de 155 depois de Cristo, foi morto. No século II, Tertuliano, em seu livro Apologéticum, fazendo uma defesa do cristianismo, escreve para o então imperador Marco Aurélio, tido pelos cristãos como sanguinário, tido para a elite romana como Marco Aurélio o sábio. Escrevendo a Marco Aurélio, imperador romano, por isso o apologético, aquele que está defendendo a fé cristã diante dos seus algozes, seus perseguidores, Tertuliano diz: não adianta matar mais cristãos, porque o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Não adianta, ó imperador Marco Aurélio, matar mais cristãos, porque o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Quanto mais cristãos,
eram mortos, eram martirizados barbaramente nas arenas romanas, nas celebrações em homenagem aos imperadores romanos, mais romanos se convertiam. E as mortes eram das mais terríveis que se possa imaginar. Os romanos eram bons em praticar o mal. Os romanos eram bons em deixar exemplos de morte para que outros não praticassem aqueles mesmos atos. Foram os romanos, provavelmente não eles criaram a morte na cruz, mas foram os romanos que disseminaram a morte na cruz. Jesus não foi o único a morrer numa cruz. Era comum que os romanos, para dar exemplo, pendurassem aqueles que eram tidos por seus inimigos, descumpridores de suas leis, no madeiro. E ali ficavam, até por uma semana, morrendo, e aqui o gerúndio cabe muito bem, iam morrendo ao longo desses dias. E por fim, morriam asfixiados, sem a possibilidade de erguer-se e puxar novamente o ar, então iam morrendo, iam deixando de respirar. Isso aconteceu, queridos, por anos a fio, seguindo os mais diferentes imperadores romanos, como Nero, Domiciano, Trajano, Aureliano, próprio Marco Aurélio, Diocleciano. Conforme as arenas, o circo, o teatro romano ia se espalhando pelas grandes cidades, as mais populosas, ali cristãos, porque o evangelho lá também chegava. Cristãos iam sendo mortos, iam sendo perseguidos. Isso até o ano de 313, quando então, pelo Édito de Milão, o imperador Constantino concede liberdade de culto aos cristãos. Queridos, a igreja viveu até o século IV, anos de ferro e fogo. A igreja viveu até o início do século IV, até pelo menos o ano de 313, anos de dura perseguição e morte. A palavra grega martyrion significa testemunho. Portanto, o mártir era uma verdadeira testemunha da mensagem da cruz, do evangelho de Cristo Jesus. Todo aquele que testemunhava nos julgamentos romanos eram chamados assim. Então, quando os cristãos adotam essa mesma palavra, eles diziam: nós vimos, nós sabemos o que aconteceu e por isso martirizamos, nós testemunhamos, nós somos verdadeiros mártires dessa mensagem de boa nova do Evangelho. Portanto, nessa noite, queridos, eu queria pensar com os irmãos sobre as características da testemunha fiel, ou, um título alternativo, as características do verdadeiro mártir. Para nós, essa palavra parece estar distante. Então pense na palavra testemunha, já que ela claramente englobará a mim e a você. Todos nós, que uma vez fomos encontrados pela mensagem da cruz, fomos conquistados por essa mensagem de salvação, fomos tirados do lamaçal do pecado e perdoados em Cristo Jesus para uma nova vida, e agora devemos vivê-la nele, devemos também testemunhar ao mundo a salvação que há somente em Cristo Jesus. Alguns não vão ouvir, não aceitarão, rejeitarão, e alguns até nos perseguirão, pouco importa. A parte que cabe a nós é testemunharmos aos quatro cantos, onde estivermos, onde Deus nos mandar e nos levar, testemunharmos sempre a mensagem de salvação que há em Cristo Jesus, mesmo que isso custe a nossa felicidade, o nosso bem-estar ou a nossa vida. É preciso ser uma testemunha fiel daquilo que nós vivemos, daquilo que nos impactou, a mensagem de salvação que pode transformar toda a vida. Em primeiro lugar, queridos, para sermos testemunha fiel, ou a testemunha fiel, o verdadeiro mártir precisa ser cheio do Espírito Santo e não se abalar com a oposição. Peço que você olhe o capítulo 6 de Atos e deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar por este capítulo, final do capítulo 6 e todo o capítulo 7. O capítulo 6, reverendo Weber pregando hoje de manhã, por ocasião da eleição de oficiais que teremos no próximo domingo,
falando sobre a instituição dos diáconos, leu o início do capítulo 6 e apontou com propriedade, lá no verso 5, que Estevão é um desses diáconos. Olha o verso 5 do capítulo 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Ou seja, a instituição dos diáconos exige que estes homens tenham algumas características, dentre elas, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Mas, queridos, o verso 3 já colocou isso como ponto fundamental. Olha o que diz o verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. É preciso então, queridos, para ser uma boa testemunha, uma testemunha fiel, um verdadeiro mártir, que seja cheio do Espírito Santo. O verso 8 desloca a narrativa da instituição dos diáconos e passa a falar especificamente sobre o diácono Estevão. E ele diz assim: Estevão, verso 8, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Certamente Estevão agia pela ousadia do Espírito Santo e só podia fazer o que fazia porque era cheio do Espírito Santo. Ou seja, querido, ser cheio do Espírito Santo significa ministrar, significa abençoar outras vidas, significa usar de sabedoria quando agimos, significa testemunhar da fé depositada no lugar certo. Olha o que diz o verso de número 10, eu peço que você leia junto comigo, capítulo 6, verso 10. Leiamos todos juntos, diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Provavelmente na sua Bíblia a palavra Espírito está com E maiúsculo, porque é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Ele fala na ousadia do Espírito Santo, não é do seu espírito. Não, é na ousadia do Espírito Santo de Deus. Ele está cheio, inundado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, por vezes, a apatia evangélica, daqueles que se dizem alcançados pela mensagem da cruz, mas se acostumaram em sentar-se no banco de uma igreja e pararam de testemunhar, se dá pelo esvaziamento do Espírito Santo. Se não estivermos cheios, não haveremos do que testemunhar. É preciso que sejamos cheios do Santo Espírito de Deus, que vivamos, queridos, em comunhão plena, profunda com Deus. Somente aqueles que gastam horas em oração, e gastam tempo se alimentando, lendo, se nutrindo da palavra de Deus, é que serão cheios do seu Espírito. Ser cheio do Espírito Santo também, queridos, não é parar, fechar o olho, esperar cair do céu alguma coisa. Não, é uma vida prática e ativa. Significa buscá-lo como quem tem muita fome e como quem tem muita sede, na certeza de que sua oração, seu clamor será ouvido, e então Deus retribuirá abundantemente com seu Espírito, graça, vida, fé, sabedoria em nossos corações. No trecho final da narrativa, no capítulo 7, no verso 55, olha como Estevão continua a testemunhar aquilo que preenche e que inunda a sua vida. Mas Estevão, qual é a atribuição que se dá? Qual é a característica que se revela nesse momento? Cheio do Espírito. O cara vai morrer, mas o que sai dele é a plenitude do Espírito de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Queridos, no momento de maior tribulação, agonia e perturbação, sua vida está para ser ceifada, mas Estevão está cheio do Espírito Santo. Então o que ele vê não é o desespero, o que ele enxerga não é a morte, o que ele enxerga é glória. Queridos, quando a tribulação vier,
Aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus verão glória, verão Cristo, verão a mão do Senhor estendida e o cuidado sempre presente de um Deus que não desampara os que são seus. Sejamos cheios do Espírito Santo. Ele enfrentou forte oposição. O primeiro mártir, aquele primeiro que faleceu pelo testemunho do Evangelho, era cheio do Santo Espírito de Deus. Por isso, não se deixou abalar. O relato diz que, a partir do verso 9, homens se levantaram contra Estevão e contra o testemunho que ele dava. Olha como diz a palavra a partir do verso 9 do capítulo 6. Levantaram-se, porém, diante dos sinais e dos prodígios da manifestação da graça e do poder na vida de Estevão. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, na palavra não estava dando certo. Vamos resisti-lo, confrontando as suas palavras. Mas não está funcionando. Então, vem o verso 11. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Ali, verso 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. E o que disseram as testemunhas falsas? Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão resplandece a plenitude do Espírito Santo que está em sua vida. Ele está cheio do Espírito e não pode se deixar abalar. Querido, ser cheio de Deus é que nos proporciona vitória no dia mau, é o que nos proporciona um olhar de paz e não de temeridade. O capítulo 7 aponta o momento em que é dada a Estevão a palavra, e logo no início diz: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? E então, queridos, a palavra é bela. Verso 2, confira na sua Bíblia. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Ponto. E então Estevão começa a passear por toda a história da nação de Israel, dando testemunho da ação de Deus por toda essa história. Queridos, Estevão não está nervoso. Estevão não se deixou abalar. Os líderes religiosos de seu tempo se levantaram contra ele. Estão prontos para matá-lo. Falsas testemunhas foram arroladas no processo. Elas lá chegaram e o testemunho dado, aqui não o verdadeiro martírion, mas o falso testemunho foi dado, isso não foi pesado na balança, isso não foi contraposto e não foi medido como falsidade. Mesmo assim, Estevão não se deixou abalar, porque Estevão sabe, ele tem convicção plena daquilo que ele vive. Estevão sabe o que testemunhar. Estevão sabe o que compartilhar, porque Estevão foi impactado pelo Evangelho. Se estamos cheios do Espírito Santo, queridos, então não nos deixemos abalar. Mantenhamos firme a fé, sigamos o nosso caminho, com olhar para o alvo que é Cristo. Então continuemos a anunciar o Evangelho de salvação. Enfrentemos todas as intempéries da vida, e através delas, saia de nossa vida um verdadeiro testemunho. Reflita em nosso viver a convicção que temos de que somos salvos, viveremos a eternidade ao lado de Deus, e Ele já preparou para nós um belo e maravilhoso lugar. Em segundo lugar,
Estevão conhece o que testemunhar e por isso tem ousadia. Vou repetir. Estevão conhece o que testemunhar e por isso Estevão tem ousadia. Veja, a partir do capítulo 7, desde o verso 2, Estevão chama a atenção daqueles que são os seus juízes, ali no Sinédrio, os homens de sabedoria, senhores da lei, os sábios da tradição judaica, e então ele diz, os seus anciãos, então ele diz assim: irmãos, todos vocês que como eu testemunham essa experiência da salvação que temos, que testemunham essa mensagem de salvação que foi pregada desde os nossos pais, e assim ele tenta atrair a atenção desses homens para o evangelho que estava presente mesmo no Antigo Testamento. E ele diz também: pais, se referindo a estes anciãos, os senhores da religião e da tradição judaica, ouvi, estejam atentos àquilo que eu anunciarei. O que Estevão faz então, queridos, naquele momento de grande oportunidade, não é fazer uma defesa pessoal. Ele não diz, diante de tudo que foi exposto, eu quero denunciar as falsas testemunhas. Ele não diz isso. Estevão, diante da grande oportunidade que se lhe abriu, ele diz, ou melhor, ele não diz, eu estou aqui para em minha defesa dizer, não falei nada disso que eles testemunharam falsamente. Estevão não chama suas próprias testemunhas, e como quem faz a sua defesa, Estevão não diz, olha aqui, tenho várias outras pessoas que testemunham que eu não falei essas coisas. Estevão sequer se defende dizendo, irmãos, deixa eu dizer então para vocês o que de fato eu penso e que não é assim que eles estão dizendo. Não. Ele não acusa as falsas testemunhas, ele não arrola testemunhas de defesa. Estevão sequer faz a sua própria defesa diante daquela falsa ou daquelas falsas argumentações. Nosso irmão Estevão passeia pela história da nação, citando os grandes nomes da tradição judaica, conhecido por todos os seus irmãos e pais ali presentes. Então, no verso 2, ele começa dizendo, acompanhe na sua Bíblia, por favor, ele diz, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E ele então segue, falando sobre Abraão estar na terra prometida, embora não tenha se fixado na terra prometida, e então diz que o povo, verso de número 6, que seria o povo que herdaria a terra, viveria maus bocados, verso 6. E falou Deus que a sua descendência, a palavra de Deus para Abraão, seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Fala, Estevão testemunha, verso 8, que Deus lhe dá a aliança da circuncisão, e assim Isaque, verso 8, será circuncidado ao 8º dia. De Isaque vem Jacó, e de Jacó os 12 patriarcas. Temos aqui então a tríade judaica, Abraão, Isaque e Jacó, e neles testemunhada a aliança de Deus com o seu povo para a libertação e para salvação. Estevão, além de testemunhar disso, diz no verso 9, acompanhe na sua Bíblia, os patriarcas, invejosos de José, que era um dos 12 patriarcas, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. A seguir, ele narra o momento em que José está no Egito, como Deus suscita José para ser o segundo homem dentro do Egito, abaixo apenas de Faraó, como um grande administrador, uma espécie de primeiro-ministro, alguém que administrará todas as causas de Faraó, até que vem grande fome. Mas no Egito, verso 12, havia trigo em abundância, e para lá vão os patriarcas. Ali, José se dá a conhecer aos seus irmãos, e todos são protegidos e guardados. Afinal de contas, no verso 9, Estevão já havia testemunhado, Deus estava com José.
O verso 15 diz: Jacó desceu ao Egito, ele morreu, ele e também os nossos pais. Toda uma geração faleceu, o próprio Faraó morreu. E o verso 19 diz, confira em sua Bíblia, verso 19: então outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés. Não sei se você está captando aí. Presta atenção, queridos. O que Estevão está fazendo não é uma defesa pessoal, ele não está citando a si mesmo. Ele está dizendo, em toda a nossa história, Deus levantou homens pelo Evangelho, para a salvação, para a libertação, e eles foram vivendo em intempéries ao longo de todo esse tempo. Abraão pisou, mas não herdou. Ou herdou a promessa, e não a terra em si. Seus herdeiros iriam possuir a terra, depois de passarem por longa provação, inclusive a escravidão. Deus levantou Isaque, Deus levantou Jacó, e com ele os patriarcas, mas estes se levantaram contra seu próprio irmão José, e o coitado José foi para o Egito, mas Deus estava com ele. Veja, Deus está em todo o tempo agindo nessa história, porque Deus é o Deus de toda provisão, e a sua providência garante a manutenção de sua história. Não é minha história, o meu melhor, o que eu quero, o que é melhor, é a história dele, a história de redenção, a história de um Deus que age em favor do seu povo nos tempos bons e nos tempos ruins. E no final das contas ele vai prevalecer, porque a história dele não é nossa. Mas vamos voltar para o texto. Empolguei. Verso 19. Outro rei se levanta, e há perseguição, e há escravidão, filhos sendo mortos, ou pais incitados a matar os seus filhos, e então Moisés sobrevive, criado como um descendente de Faraó. Verso 22, sendo educado em toda a ciência dos egípcios e poderoso em palavras e obras. Verso 25, olhe para a sua Bíblia. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Vamos dar um salto. Eu quero que você salte comigo para o verso 35. Verso 35, dê um salto, por favor. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Em Moisés, Deus suscita um tipo de Cristo, chefe e libertador, que há de libertar o povo. Olha o que diz o verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E esse não era Josué, tá? Não era Josué. É mais uma vez a revelação da profecia messiânica. Verso 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Moisés testemunha da vontade de Deus, traz as tábuas da lei, a instrução de Deus, mas em seu coração o povo volta ao Egito. Deus mantém aqueles que lhe são sempre fiéis, mas entre o povo há aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Ele continua então, Estevão continua a narrar essa história, e diz no verso 44, Deus estava no meio do seu povo, eis o tabernáculo de Deus. Verso 44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o próprio Deus. E então ali estava a arca do testemunho no tabernáculo. Verso 45, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Ele então começa a falar de Davi, ele dá um salto histórico, fala de Davi, o grande rei da nação, e como Davi quis construir uma casa, um templo, não coube a ele essa tarefa, e sim a Salomão, verso 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou
a casa. Ponto. Agora olhe para mim. Isso. Depois de fazer essa longa história, de citar essa longa história, fazer essa longa passagem pela história da nação, citar de Abraão todos os patriarcas, citar a aventura no Egito, a opressão e a libertação, depois de ter passado pelo libertador Moisés, depois de ter alcançado as tábuas da lei e a rejeição do povo, depois de ter citado a presença de Deus no meio do povo, e como esse povo ainda foi desobediente, depois de ter citado o grande rei da nação Davi, seu filho Salomão, e a construção do templo, agora chegou o momento da ousadia. Estevão, porque é cheio do Espírito Santo, e sabe que uma porta se abriu para testemunhar o Evangelho, Estevão não perde a oportunidade. Estevão então diz, verso de número 48, entretanto, apesar de tudo isso, entretanto, não habito o Altíssimo, em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta Isaías no capítulo 66, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Peço que você leia junto comigo o verso 51, 52 e 53. De dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Meus queridos, de que lado nós estamos? Cheios do Espírito Santo? Nós estamos inundados desse Espírito que vem de Deus, sem nos abalar pela oposição? Então agora chegou o momento. Precisamos testemunhar em tempo e fora de tempo. Precisamos anunciar aos quatro cantos. É preciso que o mundo saiba. O justo veio ao mundo, ele nasceu, morreu e ressuscitou. Isso pode custar a minha felicidade. Isso pode custar a minha vida. Eu não posso deixar de proclamar. É preciso ter ousadia. Seja sábio, mas seja ousado. Estude, leia essa palavra, se alimente dela, tenha bagagem. Faz o seguinte, domingo de manhã, acorde. Venha para a escola bíblica dominical e aqui estude Bíblia. Seja cheio, entenda a Bíblia, em lugar de entender Bíblia na escola bíblica dominical, frequente uma classe, aprenda o ensino que vem de Deus, porque somente assim você vai estar pronto, apto a testemunhar, do contrário você não tem o que falar, vai falar achismos, você precisa conhecer para testemunhar. Estevão conhece, e porque conhece, ele tem ousadia no falar e não tem temor, não tem medo, não se abala, suas pernas não estão balançando, ele não está cambaleando. Estevão está falando com toda ousadia, claro, Estevão viveu isso, ele testemunhou, o Espírito Santo inundou o seu coração. A pergunta persiste: de que lado você está? De qual lado nos posicionaremos? Seremos como aqueles que estão cheios de si, de sua própria religião, e por fim se tornaram cegos em seu entendimento? Negaram o justo? Ou estamos do lado daquele, como Estevão, daqueles, como Estevão, que levaram até a morte o testemunho, o martírio da vida com Cristo, porque eram cheios do Santo Espírito de Deus? Queridos, em toda a história foi assim. Os patriarcas sofreram por causa da verdade do Evangelho, que estava presente no Antigo Testamento, a promessa do Messias. Líderes como Moisés sofreram ao defender a causa do Evangelho, o libertador que haveria de vir.
por causa da verdade, da santidade, da vida reta com Deus. Queridos, os profetas padeceram, pregando e anunciando a um povo de dura cerviz, que não se convertia. Sacerdotes fiéis foram ceifados, se gastaram, deram suas vidas para que o povo seguisse os ditames da lei de Deus. E assim sacerdotes leais e fiéis, não os infiéis, mas os fiéis, gastaram suas vidas para que o povo também fosse fiel a Deus. Assim foi João Batista, como último tipo profético do Antigo Testamento, embora esteja narrado para a gente no Novo Testamento, mas como tipo, o último grande profeta dessa mensagem messiânica para que Cristo viesse, sofreu, padeceu, cabeça em uma bandeja, entregue em banquete, porque levou até o fim de sua vida, com seriedade, a mensagem de libertação que viria da parte de Deus. Devemos viver, lutar e reagir a todo esse evangelho gourmetizado. Esse evangelho calculado para agradar. Um evangelho com chantilly e cereja em cima, para atrair todos e qualquer um. Precisamos fugir, queridos, de uma mensagem fácil, de um evangelho sem sacrifício, ou de uma vida eterna sem cruz. Aleluia, Jesus ressuscitou, glória a Deus, mas ressuscitou porque morreu, e morreu na cruz. Um evangelho sem cruz, sem sofrimento, sem dor, que não é sacrificial, que não se entrega por inteiro, que não se deixa martirizar, não é evangelho puro, não é evangelho verdadeiro. Tá com chantilly e cereja em cima. É bom de comer, né? Não gosto de açúcar, pastor. Então pense no que você gosta aí, bota em cima desse evangelho gourmetizado aí. Tudo aquilo que mascara a cruz, o sofrimento, a dor, para se tornar atrativo, para se tornar com gostinho bom, não é o verdadeiro evangelho. Mas é claro, é evidente, o evangelho não é só dor, não é só sofrimento. Mas queridos, de verdade, você quer ver felicidade, quer viver prosperidade, alegria e paz, passe pela cruz, porque sem ela, tudo será mera ilusão. Passe pelo sacrifício pessoal. Foi o Cristo que disse: pega a sua cruz e siga-me, vem e segue-me. Sabe, pega a cruz, tem que carregar a cruz. O evangelho que não carrega a cruz não é evangelho, é qualquer outra coisa. Queridos, testemunhar é martirizar-se, é dar-se, é entregar-se por inteiro, é matar-se pouco a pouco, a cada dia, é anular aquilo que não te conecta a Deus, é abandonar vontades, gostos, paixões que não nos aproximam do eterno. E se nós não fizermos isso, ou se nós não estamos fazendo isso, queridos, não teremos comunhão com Deus, não seremos cheios do Espírito Santo, vamos nos abalar com toda oposição e, de fato, não teremos o que testemunhar, ou testemunharemos apenas o nosso achismo, nossa própria cabeça, nossa vã filosofia. A ousadia do nosso irmão Estevão é a ousadia de quem está cheio do Espírito Santo, é a ousadia de quem conhece e sabe o que testemunhar, é a ousadia de quem não negociou os valores eternos. Homens de dura cerviz. Não te lembra um pouquinho de João Batista aqui? Não te lembra? Imagina, os caras estão indo lá para ouvir ele. E então os caras deixaram a cidade, foram para o deserto. Pensa, os caras gastaram tempo, gastaram dinheiro, foram para lá, e então ele tem a coragem, a ousadia de dizer: raça de víboras, vocês vieram aqui para ver o que está acontecendo, vocês não querem se converter? Calma, João Batista, eles pelo menos vieram. Aqui não tem negociação,
aqui não tem uma mensagem mais branda. Ah, tudo bem, vamos levar em consideração que as sandálias se desgastaram para eles chegarem até aqui, o sol está quente, vamos falar uma mensagenzinha assim? Não tem meia palavra. Estevão não mede palavra, ele não calcula, a cenoura vai vir do lado direito, aqui vai ter uma porçãozinha de arroz, ele não separa para ficar bonitinho aos olhos de quem come. Não, gente, ele vai com a dureza daquilo que é a ousadia do Espírito Santo. Vocês são homens de dura serviço. Diante de toda a história que eu contei, eles rejeitaram a mensagem de salvação. E vocês estão fazendo o mesmo. A mensagem de Estevão é a mensagem de quem sabe o que testemunhar. Alguém que foi impactado pela mensagem de salvação, está cheio do Espírito Santo. Por fim, e para encerrar, nós lemos a partir do verso 54, assim nós começamos essa mensagem, que a consequência do testemunho do primeiro mártir da igreja, Estevão, foi, a reação foi muito dura desses homens. Verso 54, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e relhavam os dentes contra ele. Mas por fim, para encerrarmos, queridos, Estevão sabe a quem deve agradar. Ele tem consciência de quem ele deve agradar, ou a quem ele deve prestar todo culto, toda adoração, a quem ele deve agradar. Estevão, em primeiro lugar, é cheio do Espírito Santo, não se abalou com oposição. Em segundo lugar, Estevão conhece o que testemunhar e ele tem ousadia, mas em terceiro lugar, Estevão sabe a quem deve agradar. Por isso que, verso 55, cheio do Espírito Santo, ele vê a Deus. Seus olhos estão fixos, marcam o lugar para onde ele vai. Estevão testemunha com ousadia, porque ele sabe que sua vida acabar aqui, a verdadeira vida já está garantida e ele estará num céu de glória. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, nos habilita a enxergar a vida por outra perspectiva. Nos habilita a olhar para os sofrimentos dessa vida, para as lutas dessa vida, da perspectiva da eternidade, não mais da perspectiva terrena. Uma dor doída nessa terra é apenas mais uma dor desta terra. Mas, queridos, uma vida dedicada à eternidade, uma vida consagrada ao Deus da eternidade, uma vida entregue aos pés da cruz e ao Senhor de nossa salvação, é a vida que nos conduz para além da morte, para os braços do nosso Senhor e Mestre. É aí que o nosso foco deve estar, queridos. É aí que a gente precisa mirar. Quando os dias maus vierem, olhe para os céus, veja os céus abertos, veja Cristo ao lado de Deus o Pai. Ele é a nossa fiel testemunha. Ele morreu para nos dar vida. Quando os falsos testemunhos se levantaram contra Estevão, ele não tinha nem o que falar, eram falsos testemunhos. A verdadeira testemunha não estava ali, porque a verdadeira testemunha estava ao lado de Deus o Pai, era Jesus. E ele teria tudo a dizer sobre Estevão. Estevão tinha a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Verso 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, não queriam ouvir o testemunho dado por Estevão, e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Bom, não posso entrar no ponto de Saulo, porque aí teria que ser uma outra pregação. E amanhã os irmãos vão trabalhar, a gente tem que encerrar. Mas o verso 59 diz que Estevão então é apedrejado. No momento de ser apedrejado, Estevão sabe a quem deve agradar. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ajoelhando-se, clama em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ó Senhor, isso não é nada. Uma pedrada aqui, uma pedrada ali. Besteirinha. Irmãos, isso é sério? Ele está morrendo a pedradas. E tem a capacidade de dizer: Senhor, não impute a eles essa falta. Para mim está ok, está jóia, estou feliz, eu não podia estar melhor, o céu está aberto, eu vou para junto de Ti. Será que temos essa perspectiva de futuro? Somos
fiéis e verdadeiras testemunhas? Nossa vida está pronta para ser martirizada pelo Evangelho? Eu gosto muito de uma canção de um missionário chamado Beto Tavares. Já compartilhei ela algumas vezes, em algumas mensagens na juventude e na UPJ. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. O nome da canção é Viver por Ti. O Beto é da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma música belíssima e que fala sobre o desafio que eu e você temos. Amanhã você vai trabalhar. E se lá você for ousado a ponto de testemunhar o Evangelho, dificilmente isso custará a sua vida. Você não vai morrer por isso. Nós estamos numa igreja. Temos plena liberdade de partilharmos o Evangelho. Mas olha que bela poesia, a canção Viver por Ti. Viver a vida só vale a pena se é por Ti, olhos na eternidade, te seguir. Faz valer a pena cada momento meu, enfim, teu coração se alegre em mim. Talvez morrer por Ti não seja não o mais difícil, afinal, o desafio é viver por Ti. Se para viver a vida que me dá, eu morro cada dia para que Tu vivas em mim. Então, meu amigo, eu quero viver por Ti. Desfruta o melhor que há em mim. Aumenta o meu fervor, renova a minha paixão. Tu tens hoje todo o meu coração. Talvez morrer por Ti não seja não o mais difícil, afinal, o desafio é viver por Ti. Se nossa vida não corre perigo, se provavelmente não morreremos por defender o Evangelho, então nosso desafio se torna ainda maior. Precisamos viver todo dia pelo Evangelho, sem a arma posta sobre nós. Que desafio temos? Que perigos enfrentamos? A chance de abandonarmos a fé, negarmos a Cristo, achando que o estamos defendendo, é ainda maior. Resta para nós o testemunho do nosso irmão Tertuliano. O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. O desafio permanece. O quanto do nosso sangue, das nossas lágrimas, do nosso suor, da sola dos nossos sapatos, das nossas palavras, o quanto de nós tem sido gasto para que novos cristãos surjam, para que novas pessoas conheçam o Evangelho, para que novas pessoas se rendam aos pés da cruz. Fica o nosso desafio. No domingo da igreja perseguida, intercedemos os nossos irmãos que hoje, com muita dificuldade, vivem o Evangelho. E nós, que com tanta facilidade podemos adorar a Deus, somos também desafiados. O quanto de nós tem sido derramado para a salvação do perdido. Feche seus olhos e oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, Tu és Deus glorioso, bendito, tremendo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos encontrou e nos chamou para sermos fiéis testemunhas da salvação que há somente em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu em nossas vidas, é isso que devemos testemunhar. Deus, se há alguém nessa noite aqui, foi impactado pelo Evangelho de salvação, que ainda não pertence a Ti, transforma essa vida, ó Deus. Seja a noite de salvação, de transformação. Estejam nessa noite dispostos a entregarem tudo por Ti, que deu tudo para nos salvar. Agora os Teus filhos, servos Teus, nós que fomos alcançados pela mensagem da cruz, ó Deus, desafia-nos a cada dia para vivermos, testemunharmos o Evangelho, cheios do Espírito Santo, sem temer a oposição, conhecendo o testemunho a ser dado, sejamos ousados, mirando a cruz, sabendo quem devemos agradar. Seja assim, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito que em nós habita. Amém e amém.